espírito de morte, vai jogando por terra todo espírito maligno, Senhor. Papai querido, vai entrando no meio da parentela, Senhor, vai livrando lá, Senhor, tira essa pessoa do vício, das drogas, Senhor, tira, Senhor, das bocas de fumo, Senhor, meu Deus, vai tirando lá, Senhor, das garras de Satanás, Senhor, quantas vidas estão ali dentro, Senhor, querendo sair, Senhor, mas não consegue, não tem força, Pai, já foram servos do Senhor, meu Deus e meu Pai, mãe e pai são crentes e têm pedido, Senhor, por aquelas vidas, eu lhe peço, Deus querido, vai salvando, Senhor, vai tirando do tráfico, vai tirando das drogas, vai tirando da pornografia, Senhor, da prostituição, do roubo, do assalto, meu Deus, vai libertando aquelas vidas, meu Pai, tira esse desejo, Pai querido, maligno, que toma este coração, que tome essas vidas, Senhor, que o Senhor possa conceder milagre e livramento, restaura esse casamento, restaura essa família, tira a rebeldia do coração desse filho, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ai, managiassuriande, nagiassurimicando, nagiassévia, ai, managiassurimicando, managiassou, Senhor, vai queimando agora, Senhor, todo o poder da morte, todo o poder das trevas, vai queimando agora, Senhor, meu Deus, liberta, Pai querido, entra no lar de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor, com salvação, libertação, milagre, cura, ó Deus, de misericórdia, Pai querido, das vidas, das almas, Senhor, que estão a sofrer, gemer, Senhor, Pai, visita os hospitais, visita os presídios, Senhor, os orfanatos, Senhor, os asilos, Senhor, os manicômios, ó Pai querido, Pai, aqueles que têm enfermidades incuráveis pela medicina, vai concedendo milagre para as famílias, para os lares, Senhor, com libertação, salvação, trazendo paz. Jesus, meu Pai, vai trabalhando, ó Deus querido, confirma, Senhor, a grande bênção, a grande vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele trouxe algo no meu coração, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E ele dizia um título: como é que eu sirvo a Cristo? Glória a Deus. E essa palavra, o Senhor me trouxe duas passagens no livro de Atos. Abre a tua Bíblia aí, Atos capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas pessoas, muitas vezes, diz que serve a Cristo, mas tem que ter, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, um amor. Tem que ter, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, um quebrantamento. Glória a Deus, livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus, amém? A igreja encontrou, vamos esperar uns pelos outros. Glória a Deus, aleluias. Livro de Atos 5, 1. Glória a Deus, aleluia. Depois do livro de João, glória a Deus, aleluia, vem Atos. Amém? Atos 5, versículo 1. Amém? Vamos ler. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses a parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, expirou em grande temor sobre todos os que ouviam. Glória a Deus, até aí, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer um instantinho de oração? Glória a Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus e meu Pai, alimenta nossas almas, que seja segundo a sua vontade, o teu querer, Senhor. Fala, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo Senhor. Irmãos, nós não podemos servir a Cristo, glória a Deus, pela emoção. Nós não podemos fazer para o Senhor pela emoção.
Glória a Deus, ali estava a comunidade cristã, ali estavam os servos de Deus. Ali estava Pedro diante do povo. Glória a Deus, aleluia, cuidando, glória a Deus, uns dos outros. Mas, glória a Deus, aleluia, muitas pessoas, ela olha para o outro e ela quer ser igual. Irmãos, o ser igual, não é pecado você ser imitador daquele que segue a Cristo verdadeiramente. Mas o seu coração tem que estar voltado para Deus. Não, glória a Deus, aleluia, para se mostrar para alguém. Quando eu olho para Ananias e Safira, eu vejo, glória a Deus, um coração que se encheu para querer exaltação, reconhecimento do homem. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não tem que ter reconhecimento do homem da terra, mas diante da presença do Senhor. Porque muitas pessoas, ele quer, fulano faz, eu também vou fazer da mesma forma. Ei, cada um tem um propósito diferente. Cada um tem um modo de viver diferente diante da presença do Senhor. Não pode simplesmente dizer, eu vou fazer igual. E aqui, como que tá? Qual é o motivo que você vai fazer aquilo? É para exaltação? Ou para alguém olhar para você e dizer, olha, fulano fez. Fulano está fazendo. Você viu? Aí eu vou lá e faço da mesma forma. Porque vai dizer assim no versículo 1 do capítulo 5. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retesse parte do preço da herdade? Porque ele fez tudo, porque ele viu, glória a Deus, aleluia, um servo de Deus aqui, glória a Deus no começo, ele vai dizer aqui no 36, no 4. Então José, conamita pelos apóstolos, Barnabé, que foi trazido ao filho da consolação, levita natural, possuía uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou no pé dos apóstolos. Ele queria imitar a José, que fez. Só que ele reteve, e a sua mulher sabia que ele tinha retido aquele valor. Então ali eles eram cúmplices do que eles estavam fazendo em oculto. Tem muitas pessoas que ela faz em oculto e acham que Deus não sabe. Quer dizer, mas José fez, nós também vamos fazer. Mas espera aí, vamos fazer um negócio nós dois aqui. Eu vou falar que é X, você vai falar que é X. E esse restante aqui eu vou guardar. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque o Senhor está vendo o que você está fazendo. O Senhor está contemplando o teu coração. Porque muitos acham assim, não, eu estou fazendo, o homem está vendo. E o que está em oculto? O que está escondido? Pode ser sua mulher, pode ser o seu filho. Está errado, está errado. Não tem essa de dizer, não, eu concordo com você, nós fecha aqui. Não, se está errado, não vai brigar. Vai ter uma disserção aqui, cada um para um canto. Porque eu não vou concordar com aquilo que é errado. Não podemos concordar com aquilo que é errado. Não, mas eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu amo o meu filho. O amor tem que falar a verdade. Como às vezes meu filho fala para mim, você me ama, mas você me bate, você vai ter que corrigir. Quer dizer que eu te amo, eu não posso te corrigir. Que amor é esse que o mundo vende? É um amor das coisas fáceis? Um amor que diz assim, não, eu te amo, mas eu concordo com o que você faz. Não, eu te amo e vou te corrigir, porque eu te amo. Esse é o amor verdadeiro. Não é aquele amor falso da boca para fora. Hoje, eu te amo virou uma palavra banal. Qualquer um vira para o outro e fala, eu te amo. Mas às vezes é vazio. Não é um amor verdadeiro. É um amor que o outro está ali com a mão nas suas costas para te empurrar para o buraco. Porque o amor verdadeiro, você conhece uma amiga no dia da sua luta. É no dia que você está dentro de um hospital, é o dia que você está precisando, e ele chega na tua casa sem avisar, e fala assim, eu vim aqui, eu vim orar por você. Eu vim aqui, porque o Espírito Santo me incomodou lá na minha casa, e disse, vai lá, porque o meu filho, a minha filha está precisando de socorro. Esse é o amor. Porque, glória a Deus, aleluia, pegam, faz ali entre eles, e ele vai. Mas ele esqueceu que Pedro era cheio do Espírito Santo. Quem direcionava Pedro era o Espírito Santo de Deus. Quem estava com Pedro era o Espírito Santo de Deus. E ele chega e lança no pé do apóstolo lá, pronto, aqui, eu estou dando. Também estou dando igual José fez. Talvez no pensamento dele, ele estava pensando, olha, eu estou fazendo a mesma coisa. Ele fez, eu também posso.
Ah, é? Você pode também. Mas com o coração limpo e sincero diante de Deus. Você pode fazer igual ao outro com o coração limpo, fazendo verdadeiramente voltado para Deus, não voltado para o homem. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse por Espírito de Deus e retesse parte do preço da idade? Então ele está dizendo: ei, Ananias, não era seu? Por que você deixou Satanás encher seu coração? E você está retendo o restante. Irmãos, é tudo ou nada. Não é metade, não é meia parte. Quando nós fazemos um propósito diante de Deus, ou você dá todo o propósito, ou você não dá nada. E quebra o propósito. Mas não chega lá e diz assim: ah, eu estou com uma parte aqui. Você ia gostar de receber uma parte? Garanto que muita gente aqui que trabalha não vai querer receber metade do salário não no dia do pagamento. Aí eu trabalhei todos os dias, vou receber uma parte? Você vai ficar bravo com o seu patrão ou com aquele que te contratou, porque você está recebendo só metade, você trabalhou. Então, diante de Deus, você tem que dar tudo para Ele. Da forma certa, irmãos. Não é simplesmente achar que vai fazer metade. O Senhor, quando Ele trouxe essa palavra, desde madrugada que eu estou com essa palavra no meu coração, que o Senhor Ele trazia no meu coração, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, que muitas pessoas, eles gostam de dar só até onde Ele quer. Só onde Ele acha que é necessário para entregar. Mas fazem propósito meia boca. É propósito dizendo: Senhor, é isso daqui. Mas na hora da entrega é a metade. Mas o Espírito Santo está contemplando. O Espírito Santo está vendo. Porque quando Pedro o repreende dizendo: por que deixaste Satanás encher o teu coração? E mentisse para o Espírito Santo. Não é para mim, está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que diz assim: vou contar uma mentirinha. E você pode me enganar, mas a Deus você não engana. Você pode dizer o que você quiser, mas você não está enganando a mim. Você está se enganando, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai trazer, glória a Deus, a verdade à tona. Porque trouxe para Pedro, naquele dia, naquele momento da oferta, da entrega diante do altar. Ei, tome cuidado, porque é nesse momento que Deus ele pode trazer aquilo que está em oculto. Mas irmã, Deus ele me ama. Ele vai te corrigir diante do altar dele. Ele vai te corrigir e dizer: está errado. Davi era segundo o coração de Deus, do Senhor. Ele pecou. O Senhor não incomodou Natan lá? Vai lá. Fala para Davi, conta uma historinha para ele. Não, mas o Senhor amava Davi. E daí? O Senhor não queria que a alma dele se perdesse. O Senhor enviou. Vai lá, pode ir. Quando Davi ouviu a história, se revoltou. Esse homem tem que morrer. Esse homem é você, Davi. Imagina ele tremendo na base. Que a verdade dele, a mentira dele veio à tona. Ele cometeu um homicídio e ainda, glória a Deus, pegou a mulher do seu próximo. Pegou a mulher que não é sua, cometeu adultério. Porque o Senhor vai dizer para ele que se fosse necessário, ele tinha acrescentado mais para ele. É que tem muitas pessoas que acham, glória a Deus, aleluia, que Deus, ele vai deixar. Deus dá corda para o homem, como ele deu para Davi. Ele deixou que tudo acontecesse. Ele deixou. Mas ele fez, glória a Deus, aleluia, que Natan viesse e contasse o que Davi fez. Deus, ele faz isso, irmãos. Deus, ele trabalha dessa forma. Porque o Senhor não quer que a sua alma se perca, a minha alma se perca. Então, quando o Senhor repreende através da vida, através de Pedro, Ananias, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele vai dizer: guardando não fica para ti, vendida não estava o seu poder, por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então quer dizer, está no seu poder, era seu. Você podia fazer qualquer propósito. Era seu. Você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. Porque, glória a Deus, aleluia, você está falando para mim uma coisa, mas é outra. Cuidado, irmãos.
Às vezes tem muitas pessoas, se não for para você contar para ninguém, não conte. Não conte meia coisa, não conte a história pela metade. Porque muitas vezes dá confusão por causa disso. Porque tem muitas pessoas que falam uma coisa, sabe uma parte, aí a outra parte não bate, e fica aquela mentira. Aleluia. E Deus não se agrada disso. Deus, ele não se agrada. Então quando o Senhor repreende ali, através da vida de Pedro, a Ananias, vai dizer assim, Ananias ouvindo essa palavra, caiu e expirou. Quando eu olho para essa palavra, desde a primeira vez, quando eu vim para a igreja, eu ouvi essa palavra, eu li essa palavra, eu disse assim, se Deus fosse assim conosco, como era antigamente, quantos de nós não teria mais vivo? Quantos de nós já não estaríamos mais nessa terra? Porque mentiu, caiu ali mesmo. Caiu duro lá, morreu, levaram o corpo dele e enterraram. É dessa forma que Deus faz, mas hoje Deus trabalha de outra forma. Ele ainda dá oportunidade. Mas a mão dele, glória a Deus, vem com castigo. A mão dele vem com consequências daquele pecado, daquele ato. Deus, ele trata dessa forma com o homem. Ele trata de uma forma diferente. Para que o homem venha se arrepender diante da presença dele. Porque quando o Senhor, glória a Deus, aleluia, permitiu que ali acontecesse, e um grande temor tomou todos que ouviram. Você imagina toda aquela comunidade cristã, vendo o que estava acontecendo diante dos olhos deles, e dizendo, servir a Deus não é brincadeira. Servir a esse Deus não é brincadeira, propósito não é brincadeira. É isso que Deus quer, irmãos, que nós olhamos e voltamos-se para Ele com um coração sincero. Com o coração aquebrantado. Aquilo ali foi lição para aquela comunidade, para aquele povo, dizendo, não faça errado, porque senão Deus vai tratar com você. E quando o Senhor ele trazia essa palavra no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, ele trazia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, lá no livro aqui mesmo no capítulo 8, ele trazia para mim Estevão. Vou falar um pouquinho de Estevão, mas eu vou terminar aqui, porque, glória a Deus, aleluia, depois de Ananias ser enterrado, a palavra vai dizer que veio a sua mulher. Então ela já sabia, eles já tinham feito em oculto ali o propósito deles. E da mesma forma vem ela. E quando ela chega e Pedro pergunta para ela, foi assim? Foi sim. Por que é que você se deixou fazer a mesma coisa? Ele repreendeu ela. Do mesmo lugar que levaram o seu marido, que ele caiu inspirado, você também vai cair aí morta. E aquela mulher caiu morta ali naquele local. E foram levadas, e foram sepultar. Porque ela concordou. Cuidado com concordar com a mentira. Cuidado com concordar com aquilo que não é verdade. Não, mas ele é meu irmão, ela é minha irmã, eu tenho que concordar. Não, não concorde, porque é o mesmo pecado, a mesma consequência, os dois vai ter. Não acha que é porque você está ali e você não cometeu, mas você ouviu, você concordou e você deixou. Ela poderia, como esposa, ter corrigido o teu esposo, dizendo, está errado, não vamos fazer isso não. Porque o Espírito de Deus vai revelar, o Espírito de Deus vai mostrar. Mas ela deixou, ela foi. E quantos nos dias de hoje está da mesma forma? Está vendo o irmão pecar, está vendo o irmão errar e está deixando. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Né, irmão, você está vendo, chama de canto. Chama uma testemunha e diz, converse com aquela pessoa. Não precisa você, glória a Deus, aleluia, fazer algo para todo mundo ver, não. Mas chega ali e corrige ele e ela. É muitas pessoas dizendo, eu sou crente, mas vendo o pecado do outro e deixando ele ir. Ah, ele que vai pagar o preço dele. Eu tenho a minha vida, eu tenho que, glória a Deus, aleluia, preservar. Sim, você tem que preservar a sua vida, a sua comunhão com Deus. Mas o outro, você vai deixar ele para o inferno? Cuidado que você também pode ir, porque você está vendo. E não vai falar. Deus, ele quer nos alertar sobre isso. De ver e deixar. De concordar com aquilo que é errado. De continuar deixando Satanás encher o nosso coração. Tem muitas pessoas que Satanás está enchendo o coração deles. Ele está dizendo, não, é coisa de mim mesmo. Não é você não, é o diabo. Ele te seta, ele investe. Satanás, ele é astuto, ele chega devagarzinho, ele põe uma coisinha, aí ele põe outra, aí você vai assim, não nada a ver. Põe outra, aí vai indo. Quando você vai ver, você já está tomado, possuído por aquele desejo, por aquela coisa que você está fazendo. E quando você vai ver, para você é natural, é normal.
Não, porque o inimigo já colocou dentro do teu coração. Então você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Glória a Deus, abre sua Bíblia aí, glória a Deus, continuando no mesmo livro. Vai lá para glória a Deus, aleluia, para a página ali do capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Foi uma também das palavras que o Senhor trouxe na madrugada. Louvado seja o Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Amém, irmãos? 8:1, que diz assim: e também Saulo coincidiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos, e um varão piedoso foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto, e Saulo consolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver que depois, irmãos, aqui, ó, glória a Deus, aleluia, no 7, aqui no 7, que vai dizer assim no 56, e disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé, e a mão direita de Deus, mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos, e arrementaram unanimemente contra ele. Expulsando-o da cidade, apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas vestes, e aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, e que se invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, e o Senhor lhe impune esse pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Glória a Deus, no capítulo 7, nós vamos ver quando o Senhor levanta, Estevão, o primeiro mártir. Estevão, ele começa a pregar, ele começa, glória a Deus, a falar as coisas de Deus. Ele começa a falar de pai da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele começa a falar daquilo que o Senhor fez no tempo de Moisés. Ele começa a abrir a boca, glória a Deus, aleluia, dentro daquele local onde ele foi levado. Porque vai dizer assim, Estevão estava cheio de fé e poder, trazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantou alguns que eram da sinagoga, chamado dos líbertos, e dos sirineus, e dos alexandrios, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria do Espírito, com que falavam. Então subornaram os homens para que dissesse, ouvindo-lhe, proferiu estas blasfemas contra Moisés e contra Deus. E citaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, e arremetaram e levaram ao conselho. Irmãos, é isso que é ser crente. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Eu estou lendo no capítulo 6, irmãos, no versículo 8. Aqueles que estão procurando aí onde eu estava lendo. Nós vamos ver que o Estevão estava cheio da presença de Deus. Estevão, ele começa a pregar, ele começa a falar. E muitos, glória a Deus, não aguentando ao ouvir o que Estevão estava falando. Glória a Deus, aleluia. Começa a preparar falsas testemunhas para o caluniar. Sabe o que é isso, irmãos? É você viver a verdade do Evangelho. É você viver para Cristo. Como viver para o Senhor? Como é que nós servimos a Deus? Estamos como, glória a Deus, Ananias e Safira, vivendo de aparência, vivendo para poder mostrar para o homem aquilo que nós fazemos, porque eles quiseram se comparar com José. Eles quiseram se mostrar, mas Estevão aqui ele não estava se mostrando. Estevão estava aqui pregando, ele estava aqui falando, ele estava cheio do Espírito Santo. E muitos estavam incomodados com aquilo que estava saindo da boca de Estevão. Muitos estavam incomodados, o que ele estava vendo, estava acontecendo milagres e prodígios através da vida desse jovem. É isso, aquele que é crente, aquele que é servo, ele, glória a Deus, aleluia, da vida dele, glória a Deus, aleluia, do testemunho dele, há milagres, há um grande trabalhar de Deus aonde ele passa. É muitas pessoas dizendo, eu quero servir assim, eu quero servir assado, mas primeiro, irmãos, procura saber o que realmente você quer diante da presença de Deus. Porque tem vários meses que o Senhor lhe traz para mim. E muitas vezes eu me pergunto por que é que eu sirvo a Cristo. Você já se perguntou isso? Por que você está na igreja? Ou por que é que você está na presença de Deus? Ah, irmã, eu estou na presença de Deus porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, primeiramente, você tem que amar o Senhor. Se você não vai aguentar a perseguição e a prova.
Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele pode passar por que passar. Mesmo arrastando, mesmo sangrando. Ele continua. É chorando, é gemendo. Muitas vezes passando pelo vale da sombra da morte, a alma gritando: Senhor, me socorre porque eu vou cair. É você gritar dentro do seu quarto, onde ninguém te vê. É você dizer para Deus, aleluia, que você não está suportando. Mas é para Deus, não é para o homem, não. É no particular com o Espírito Santo dizendo: não tenho mais palavras para orar. Não tenho mais palavras para dizer, porque a minha dor é imensa, Senhor. Mas eu continuo. Deus está dizendo para a igreja: se desperta diante dele. Se você está numa vida meia boca, mais ou menos, se volte ao Senhor. Não deixa que as coisas desse mundo venham tomar o teu coração. Glória a Deus, aleluia, porque vai dizer que tudo é vaidade. Tudo. Mas a partir do momento que você serve a Deus inteiramente com o teu coração e dizendo glória a Deus, aleluia, para Deus, louvado seja Deus. Eu passei um processo esse dia com Deus e eu falei dentro do meu quarto: Senhor, me socorre porque eu vou morrer dentro desse quarto. Eu não vim para a igreja, eu estava passando mal. E eu lembro que eu senti o gelo nas minhas pernas. Eu não chamei minha mãe, pensei em levantar por 2 vezes. Eu disse: eu não vou levantar, porque o meu corpo não aguenta levantar. E eu durmo sozinha num quarto, meus filhos no outro. E eu falei: Senhor, me socorre, porque o espírito da morte está dentro do quarto. E naquele momento, eu não tinha palavras para falar com Deus. Mas eu lembrei de falar para Deus: eu vou morrer. Naquele momento, eu senti a presença de Deus que entrou dentro do quarto. E eu adormeci no sono profundo. Que eu só fui acordar assustada. Já era 5 horas da manhã. E eu falei assim: Senhor, obrigado pelo livramento. Porque o que eu estava sentindo não era normal. Muitas vezes, irmãos, é isso que Deus quer. É no momento da sua luta, é no momento da sua prova, é o momento que todos acham a perseguição chegou, o adversário se levantou. Eu vou parar, você não para, você continua. Porque, glória a Deus, Estevão tinha tudo para parar. Ele estava pregando, mas ele estava cheio da presença. Aquele que está cheio da presença, ele pode passar por qualquer situação, mas ele clama a Deus em meio ao vale. Ele confia no Senhor em meio ao vale. Ele está ali, glória a Deus, aleluia, pela misericórdia. Mas ele está ali sustentado por Deus. Porque nessas horas de prova que eu fiz Jesus, o povo pedindo oração e eu aqui passando mal. O meu celular ele não para. E eu falei: Jesus, não tem condição não? Eu não consigo nem falar. E naquele momento é que o Senhor, glória a Deus, ele mostra que ele é na nossa vida. É naquele momento que Deus chega e ele dá o livramento. Porque, glória a Deus, aleluia, a palavra está dizendo, glória a Deus, aleluia, no versículo 10, capítulo 6, eles não podiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo falava. Então eles não estavam resistindo à sabedoria que o Espírito Santo estava falando na boca, glória a Deus, aleluia, de Estevão. Porque era muito grande a sabedoria daquele jovem. Porque ele estava cheio da presença. Quem é cheio da presença tem sabedoria para liderar uma palavra, glória a Deus, que vem dos céus. Ele pode ser uma palavra pequena, mas Deus vai dar entendimento para ele, para trazer uma palavra de ânimo, de fortaleza, de livramento, de vida, de salvação. Então ele vai dizer assim: então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos que proferiu palavras de blasfêmia contra Moisés, contra Deus, e excitar o povo. E os anciões e os escribas, investindo com eles, arremetaram e levaram ao conselho, apresentando falsas testemunhas, que dizia: este homem não cessa de proferir palavras de blasfemas contra o santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele. Viram seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim?
E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi a Deus, a glória pareceu a Abraão, nosso pai, estando em Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Disse-lhe: saiu da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã. E aqui ele começa a citar o que o Senhor fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José. Ele começa a citar os milagres que Deus fez. Glória a Deus, aleluia. Eles viram o rosto dele brilhando como de um anjo. Não era ele ali, era o próprio Senhor sobre a vida de Estevão, dentro daquele lugar. É isso, irmãos, é você ser levado em um lugar e alguém dizer assim: vai morrer. E o Espírito Santo te encher e te dar a palavra. O Espírito Santo te encher, glória a Deus, aleluia, e te dar a palavra, glória a Deus, para você falar para aqueles que acham que vai te dar, glória a Deus, aleluia, a última atacada e vai dizer: agora ele morre, agora ela morre. Não, é naquele momento que Deus vai bradar na sua vida. É naquele momento que Deus vai te dar palavra diante dos seus inimigos para falar aquilo que Deus está mandando. Aquilo que Deus vai fazer, porque eles estavam ligados na lei de Moisés, eles não queriam se converter a Cristo. O seu coração estava voltado, porque eles eram aqueles, glória a Deus, que podiam fazer o que quer, mas o povo tinha que seguir a lei, eles não seguiam. O povo tinha que fazer o que era mandado, mas eles mesmos não faziam. É fácil você mandar alguém seguir uma doutrina, seguir uma regra e você não seguir. É fácil você dizer: não, nós estamos aqui liderando e nós temos que fazer assim, assim, assim. Porque foi da mesma forma com aquela mulher pecadora. Eles pegaram, levaram ela onde Jesus estava, lançaram ela ali. E diz: essa mulher foi pega no ato de adultério. E pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. E que diz o Senhor? Esperando Jesus falar alguma coisa. Jesus não falou nada. Porque é sempre que eu procurava ocasião. E novamente eles repetem. Jesus só olha para eles. Jesus vai olhar para eles, depois Jesus vai dizer para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vocês não têm pecado? Vocês são santos? Imagina ali. Saiu do pequeno ao maior, foi todo mundo embora. Ficou ninguém. Porque eles tinham pecado diante de Deus. É isso, irmãos. Muitas pessoas querendo se esconder diante do pecado, querendo tacar os outros no meio da roda e dizer: mata ele, mata ela. É verdade, é a realidade. Hoje é a realidade dentro, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, da igreja. Dentro daqueles que servem a Deus, as pessoas, ela quer te lançar dentro da cova. Ela quer te lançar como lançou Daniel, como lançou Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim também fizeram com Estevão. Prepararam falsas testemunhas para dizer: ó, está blasfemando contra a lei, contra Moisés, aquilo que foi deixado. É muitas pessoas pegadas na lei, pegadas nisso, naquilo outro, mas o coração está sujo. Uma coisa que o Senhor traz aqui é sobre, glória a Deus, muitas pessoas que pegam tão forte na doutrina, mas o coração aqui está sujo. Está cheio de pecado. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas a boca, o coração é podre. É sujo, é imundo. Que a hora que você fala assim: Jesus, está falando para a pessoa, corrigindo a pessoa, mas a vida dele e dela está só pela misericórdia. Mas não quer. É muito mais fácil ir lá corrigir o outro do que tirar o que está no seu olho. É muito mais fácil ir lá, glória a Deus, aleluia, falar com aquela pessoa do que se corrigir. Mas quando eu olho, glória a Deus, aleluia, para esse jovem Estevão, ele pregando com grande autoridade a qual o Espírito Santo dava, sem temer aqueles homens que queriam a vida dele, de todo o custo, tirar a vida dele, ele continuou pregando, ele continuou ministrando. É isso que Deus quer, irmãos, é diante da peleja da luta, é alguém dizendo: não vai continuar, a calúnia levantou, o diabo levantou, e se levanta e diz: Jesus é bom. Glória a Deus. Você confunde totalmente seu adversário. Você confunde totalmente aquele que está dizendo: mas estava chorando. Estava passando por tal situação, está dizendo que Deus é bom. Ele é bom, estou viva, estou andando. Quando eu tiver força e Deus me der força, louvado seja o nome dele. É entender, glória a Deus, aleluia, que você tem uma presença sobre a sua vida.
E essa presença, ela te vivifica. Essa presença, ela te dá vida. Essa presença, ela te salva. Essa presença, ela te livra. Essa presença, glória a Deus, aleluia, ela te ajuda a caminhar diante da presença dele. Como que você está? Eu não esperava trazer a palavra. Mas eu já estava meditando no que o Senhor estava falando comigo de madrugada. Nem dormi essa madrugada. E ouvindo o que o Espírito Santo estava falando no meu coração. Muitas vezes, é isso que Deus quer. É uma conversa no particular. Como está o seu particular com Deus? O que tem saído da sua boca? O que tem saído de dentro de você? Ai, Anaia, Surian, Delabia Sebe. Não, irmã, eu quero falar assim. Eu quero fazer isso, aquilo, outro. Não, irmãos. Faça da forma que Deus está te mostrando. Faça da forma que Deus está te mandando. Se é para abrir a boca no meio dos seus adversários, seus inimigos, daquilo que Deus está mandando, não temas. Ele estava prestes para ser morto e ele estava falando das maravilhas, dos prodígios, do milagre de Deus. Aleluia. Sobre a vida daqueles que andaram sobre essa terra. Ele não estava temendo aqueles que queriam calar sua boca. Por isso que o Senhor, glória a Deus, Ele trouxe no meu coração como servir a Ele. Porque isso não serve só para quem está ouvindo, mas para mim também. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas, Senhor, até aqui. Mas dá para dar muito mais para Deus. Dá para fazer muito mais para Deus. Porque, glória a Deus, aleluia, diante daquela dificuldade, diante de toda aquela luta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim no capítulo 7, 51. Glória a Deus, aleluia, no 49. E vai dizer assim, ó. E o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que a casa que ficarei, diz o Senhor, a qual o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas as coisas? O homem de dura servidez, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistido do Espírito Santo. Assim sois vós como vossos pais. Estava dizendo, os homens não queriam servir a Deus, o coração deles estava duro. Passaram todo tipo de profeta naquela época, antes de Jesus, e mesmo assim o povo não servia ao Senhor com sinceridade. Vinha a praga, vinha a peste, se consertava. Passava um tempo, de novo, a idolatria, os pecados. Cada um vivia a sua vida como queria. Eles não queriam servir a Deus, eles não queriam servir o Espírito Santo. Ele queria servir a si mesmo. Quando o homem ele passa a querer servir aos seus desejos, ele perde a presença do Senhor. Ele perde a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor estava dizendo, porque foi no tempo de Moisés no deserto, nós vamos ver muitas coisas. Porque não foi nem os pais, foi os filhos, foi os netos que foram alcançar a terra prometida. Porque aqueles que murmuraram, reclamaram, morreram. Foram destruídos. Porque não confiaram em Deus, mas fizeram as suas vontades, seus desejos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aqui, glória a Deus, aleluia, vai dizer assim, ouvindo eles isso, no 54, endurecesse em seu coração e reagiam dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ficou os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Ele não olhou para eles, não. Ele viu Jesus à direita do Pai. Ele estava tendo visões quando ali os inimigos estavam ali tentando contra a vida deles, ele estava vendo a glória. Ah, esfriando, ela manai. É para lá que nós temos que olhar, irmãos. Aleluia, é para o Senhor. No momento da luta, da prova, o inimigo está aqui. E você está olhando, focando no Senhor. Focando no céu. Focando na oração, no clamor. Focando, glória a Deus, aleluia, na presença do Deus vivo. Porque Ele vai fazer sobre a sua vida. É Ele que vai te dar o livramento. Ele não estava temendo não. O Senhor poderia deixar ele vivo. O Senhor poderia. Mas o Senhor queria fazer algo diferente. Mostrar que Ele era Deus. Através da vida daquele jovem. Queria mostrar, glória a Deus, aleluia, a presença que estava, glória a Deus, sobre aquela vida.
E nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que ele estava tendo a visão. Glória a Deus, aleluia, vendo Jesus à direita de Deus. E disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está ao pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz e taparam os ouvidos, arremetando unimente contra eles. Eles não queriam ouvir a visão. Muitos estão dessa forma nos dias de hoje. Eles não querem ouvir aquilo que Deus tem para falar. Eles não querem ouvir aquilo que Deus está mostrando para o servo, para a serva. Eles não querem, glória a Deus, aleluia, porque para eles causa comichão nos ouvidos. Chega perto de alguém para você ver e começa a falar algo de Deus. Dependendo da pessoa, ela vai embora. Ela não quer ouvir, não. Se você começa a falar da Bíblia, é muito pouco que fica perto de você. Se você começa a contar, glória a Deus, aleluia, da vinda de Jesus, das visões que muitos estão tendo, eles vão embora. Vocês são tudo doidos. Porque para eles é normal as coisas do mundo, as loucuras do mundo é normal. Mas as coisas de Deus para ele é loucura. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer, glória a Deus, aleluia, expulsando da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos seus pés, e um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impunes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ainda ele pediu misericórdia para Deus, pelas vidas. Pediu para que Deus recebesse o espírito dele. Saulo estava ali, contemplando tudo aquilo, mas era um que Jesus ia fisgar. Tudo há um propósito. Estevão morreu por um propósito. Era Saulo o propósito. Você já pensou qual é o seu propósito nessa terra? Por que é que você está na presença de Deus? Muitas vezes eu pergunto para o Senhor, porque tem um tempo certo para Deus falar. Qual é o propósito que Ele tem na nossa vida? Até onde nós vamos? Muitas vezes nós achamos acabou aqui. Não, tem muito mais. Você vai caminhar. Tem alguém específico. Tem almas necessitadas. E ali estava Saulo contemplando tudo aquilo, as vestes deles em pé, e ele sendo apedrejado, Estevão. Sendo levado ali, glória a Deus, pedindo para Deus levar ele. Glória a Deus, recebesse o espírito dele. Glória a Deus, aleluia, e Saulo contemplando tudo aquilo. Louvado seja Deus, e Saulo se preparando para perseguir a igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver que quando Deus tem propósito, irmãos, na vida do homem, Deus ele faz, porque no capítulo 9, quando Saulo está fazendo tudo aquilo com a igreja, perseguindo, prendendo, matando, batendo, lá no capítulo 9, quando ele acha, glória a Deus, aleluia, que ele vai fazer no caminho de Damasco mais um massacre, ele acha que ele vai conseguir prender mais cristãos. Jesus vem. A luz desce do céu na frente daquele cavalo, daquele animal. Aquele cavalo fica com medo, teme, e Saulo cai com o rosto em terra. Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Sou eu, Jesus, quem tu persegues. Você não está perseguindo a minha igreja, o meu povo, você está perseguindo a mim. Você imagina para aquele homem que contemplou a morte de Estevão naquele dia, que perseguiu a igreja por um certo tempo, estava tendo um encontro com Jesus. Hoje nós falamos, glória a Deus, aleluia, de Safira e Ananias. Falamos de Estevão e agora estou falando de Paulo. Porque Saulo vai dizer a palavra, não vou entrar tanto no contexto da história, mas nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que o Senhor fala com ele, o que ele deve fazer, e ali ele é guiado por aqueles, porque quando ele se levanta, ele contempla que ele está cego, ele não consegue enxergar, e aqueles que estavam com ele se atemorizou, porque ouvia a voz, mas não via, o clarão estava sobre aquele lugar. E eles pegam, glória a Deus, aleluia, pela mão, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, santo é o Senhor, e ele conduz a ele aonde ele deveria ir, porque o Senhor direcionou a ele, na casa de quem ele deveria ir, e a palavra vai dizer
que Saulo, glória a Deus, aleluia, ele não come por 3 dias e 3 noites. Ele passa aquele processo ali de 3 dias, 3 noites. Ele tem visões. E ele tem, glória a Deus, aleluia, um arrependimento. Ali Deus estava tratando esses 3 dias com ele. E o Senhor vai lá e incomoda um dos seus profetas, Zacarias, para que fosse lá. E a palavra vai dizer que Zacarias, ele teme. Ele vai dizer, mas ele está perseguindo a igreja, ele está matando. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz, não, vai lá, que essa alma aí para mim é preciosa. Vou mostrar para ele quando convém parecer. Glória a Deus, aleluia, vou mostrar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você vê, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele era precioso para Deus. E Zacarias vai, e o Senhor, o Espírito Santo, dá a direção para ele. Entra aqui, vai ali, chegou. E ele já tinha tido a visão, ele colocando as mãos sobre ele, ele sendo curado. Então nós vamos ver que Deus, ele tem a forma certa de operar, de agir. Deus tem a forma certa, glória a Deus, aleluia, de trabalhar, de convencer o homem, de convencer a mulher. É no tempo do Senhor, é na hora do Senhor. E nessa noite o Senhor fala para você, glória a Deus, aleluia, sirva a Ele, glória a Deus, aleluia, não por aquilo que Ele pode te dar, glória a Deus, aleluia, mas porque você ama Ele, você quer morar com Ele, porque você quer, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, as coisas que Deus tem para a sua vida. Não, irmã, mas eu creio, glória a Deus, aleluia, que Deus pode fazer na minha casa, no meu casamento, na minha família. Ele faz, irmãos, mas primeiramente dê tudo no altar de Deus, dê a sua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer da forma que Ele quer. No querer dEle, na vontade dEle. Não faça nada para engrandecer, glória a Deus, aleluia, o seu ego. Para poder dizer, olá, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não, deixa que Deus faz. Deixa que Deus trabalha. Deixa que Deus haja. Porque aí você vai ver o trabalhar de Deus sobre a sua vida. E você vai estar diante de acusadores, como esteve Estevão, e você não vai temer a morte. Você não vai temer o seu adversário. Porque também procuraram matar Paulo. Mas o Senhor sempre dava escape, até que terminasse o ministério dele. Até que terminasse aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. E é isso que Deus quer sobre a minha vida, sobre a sua. Se faça essa pergunta, o porquê é que você está na presença de Deus. Se faça essa pergunta, o que está faltando, glória a Deus, aleluia, para que o Senhor venha agir sobre a sua vida. Amém, irmão? Siga com essa palavra nessa noite, que Deus abençoe. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus fortaleça, em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, meu Deus, por essa noite, Pai. Pai querido, por essa palavra, pela vida de cada irmão e irmã, Senhor. Dá o livramento, dá o escape, abençoa a semana, Senhor, repreendendo todo o mal, toda cega, todo o princípio. Deus querido, Pai amado, que o Senhor possa agir em vidas, em lares, em famílias, levando, dispersando o seu povo em paz, Senhor. Dando um grande livramento no caminho. Obrigado, ó Deus querido, pelas tuas misericórdias, por essa palavra, Senhor, por essa comunhão dessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Se nesse dia com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz.